E o que eu quero dizer é que essa base de corpo, gente, é muito versátil, tá? No nosso caso, nós fizemos uma boneca de Natal, que também pode ser uma anja de Natal, inclusive no projeto vai ter a asa, conforme eu já falei para vocês. Isso aqui também pode ser um peso de porta, pode ser uma camponesa, pode ser uma boneca vintage, uma boneca romântica. Então, assim, tem muita possibilidade com essa base de corpo e é muito rápida de ser feita. O que eu fiz, ó? Risquei o meu corpo, né, a cabeça no tecido duplo, costurei no risco, tá? E vou fazer uma abertura aqui, ó. Abertura bem aqui, assim. Vou fazer a abertura. Tá aqui. Ó. Faço a abertura. Vou desvirar. Ó. Ok? E depois nós vamos na próxima aula falar do enchimento. Então, essa é a cabeça. Eu costurei em cima do risco. Por que eu não vou costurar aqui para vocês verem? Porque é meio óbvio, costurar em cima do risco, tá? Até para as alunas que são novatas, ó, costurei em cima do meu risco. Bracinho a mesma coisa, respeitei as aberturas. Antes de desvirar, eu dou um pequeno pique aqui, ó. Um pequeno pique. E aí, nós vamos pegar aqui, ó. E vamos desvirar. Eu não vou desvirar os dois bracinhos, porque eu tô tentando fazer aulas bem objetivas, para não ficarem pesadas e a gente não ter problema dessas aulas subirem nem na plataforma, nem no grupo, tá bom? Então, vou desvirar e depois também na próxima aula nós vamos falar do enchimento. A mesma coisa que eu fizer num braço, farei no outro. Agora, a parte que eu quero mais frisar aqui com vocês, o corpo, meus amores. Esse corpo é um corpo longo, assim, ó. Vou fechar um pouquinho aqui o zoom para poder vocês verem tudo, ó. Mudei a posição dele. Esse corpo é um corpo longo, né? Conforme vocês viram no molde. Ele tem uma abertura aqui no pescoço e ele tem uma abertura aqui na parte de baixo, ó. Eu costurei toda a volta, tá? Deixando a abertura aqui do lado e a abertura aqui em cima. Por que eu deixo essas duas aberturas? Essa aqui é para me ajudar a colocar areia. Esse corpo tem um peso com areia. Por quê? Para dar estabilidade, para ele ficar em pé sem cair, né? Posso fazer sem areia? Pode, mas se fizer sem areia, esse corpo não para em pé. Aí, o que eu vou fazer para esse corpinho parar em pé? Eu risquei aqui, ó, uma caixinha de leite de 1,5 por 1,5. Quem quiser fazer 2 por 2 pode, mas o ideal é 1,5. O que eu vou fazer, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu risco a partir da costura. Então, aqui, 1,5, a partir da costura, 1,5. Agora, eu venho, ó, vou cortar aqui. Cortei. E vou cortar aqui. Agora, nós vamos para a máquina de costura fechar essa costura e aí tá pronto as costuras do corpo da nossa boneca. Uma aula rápida, fácil de ser feita, mas o resultado é aquele resultado incrível que vocês viram, tá? Um corpinho muito bonito para estar fazendo peças de Natal. Pode fazer Papai Noel, Mamãe Noel, dá para fazer muita coisa com essa base de corpo. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou passar uma costura aqui e uma aqui e vou trazer aqui na máquina para que vocês possam estarem vendo direitinho como que faz essa costura. Encontrei aqui, ó, estão vendo? Eu tombo essa costura para um lado, essa aqui para o outro e vou para a máquina. Fechei aqui de um lado.
A aula do enchimento, eu vou começar mostrando o processo de enchimento do nosso corpo, tá? Lembrando que eu largo uma abertura aqui na lateral para poder colocar areia e depois a gente continua enchendo pela parte superior. Primeira coisa que nós vamos precisar, além do enchimento e do corpo já costurado, é um saco plástico, né? Aqui eu peguei um saquinho, ó. Eu vou colocar esse meu saquinho plástico aqui, ó, na base do corpo da minha boneca, né? Eu abro bem esse saco aqui, ó. E eu vou utilizar, gente, areia de aquário, tá? Meu saquinho tá furado aqui, vou tomar cuidado. Eu gosto de comprar sempre ela na cor branca, tá? Pra não manchar. Pode ser outra areia? Pode. Mas tome o cuidado de verificar se aquela areia de construção e tudo mais, se ela tá sequinha, se não tem sujeira de animal, né? Normalmente, quando eu uso aquele tipo de areia, que é muito raro, eu gosto de deixar no sol alguns dias e eu vou mexendo e virando, depois eu peneiro aquela areia para depois fazer o uso dela, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado quando for usar areia de construção. Aqui, vocês podem colocar a quantidade que quiser, mas no mínimo umas 200 gramas de areia, tá? No mínimo, ó, coloquei o resto todo do meu saquinho aqui, eu devo estar com umas 350 gramas de areia. Quanto mais areia você colocar, vai gastar menos enchimento. E tem um detalhe, e vai dar mais estabilidade pro corpo da boneca, né? Eu vou cortar aqui, ó, dei um nó bem dado, tá? Que não tem perigo de sair. Vou virar aqui meu nó pra cima, ó. Deixa eu limpar aqui. E aí, eu gosto de dar pequenas batidas, assim, pra essa areia assentar no fundo do corpo. Ó como é que ela fica. Aí, eu vou pegar o meu enchimento, ó, e vou começar a colocar por aqui, por essa abertura, tá? Vou colocar um pouco de enchimento por essa abertura. Pra esse tipo de boneca, pro corpo, o enchimento pode ser um enchimento misto, um enchimento mais seco. Não precisa ser um enchimento siliconado, que a gente quer que fique justamente firme, né, e pesado, para não ter perigo de tombar. E aí, eu vou colocando aqui, ó. Depois de já ter colocado uma quantidade de enchimento, eu deito aqui a minha peça. Vou mostrar para vocês exatamente como eu faço. Já estou com uma agulha e linha aqui na minha mão, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Deixa eu vir de cima para baixo, fica melhor. E eu vou fechar com pontos invisíveis, tá? Eu venho aqui, ó. Passo pra cá. Pra cá. Ju, tem que ser ponto invisível? Não, não necessariamente. Pode ser um chuleado, né? Mas faça com capricho, né? Se for fazer um outro tipo de pontinho, faça todos do mesmo tamanho. Use uma cor de linha que seja semelhante à cor do tecido, do corpinho. Porque aí o seu trabalho fica um trabalho limpo, bem acabado. Fechei aqui, né? Se for preciso, reforça esses pontos, tá? Eu não vou reforçar aqui, mas se você vê que no seu caso é preciso ter algum pedaço que você achou que não ficou tão fechado, ó, como aqui, eu gosto de reforçar, tá? Pra não ter perigo de abrir na hora que a gente encher bem esse corpo aqui, porque aqui vai uma quantidade boa de enchimento ainda. A linha que eu tô usando para fechar é a linha da máquina de costura mesmo, porque quando a linha é fininha, o acabamento fica perfeito, tá? Agulha e linha fino, acabamento perfeito. O que vocês vão fazer? Feito isso, ó, eu venho aqui, né, e vou começar a modelar isso aqui. E aí, meus amores, por esta abertura aqui do pescoço, eu vou continuar a encher o meu trabalho. E aí, tem que ser com a ajuda de um palito, de um hashi ou do próprio enchedor de
o enchedor de bonecas, aí a gente vai colocando e vai acomodando, ó, tá? Se precisar colocar aqui nas laterais, coloca um pouquinho, né? Onde teve areia, ó, e vai colocando. É lógico que eu não vou encher inteiro, porque senão nós vamos ficar aqui um dia todo só enchendo isso aqui, né? Força da expressão, nós vamos ficar muito tempo enchendo. Então, eu já tenho meu corpo aqui cheio, ó, tá vendo como é que ficou meu ponto invisível? Minha areia aqui no fundo, o pescoço tem que estar durinho, tá? Então, o corpo tá aqui. Bracinho não precisa ser duro, mas precisa estar bem esticadinho, ó. Ele não tá duro, mas também não tá mole, tá, gente? Porque essa boneca, como é uma boneca decorativa, eu preciso que o braço fique firme para vestir na manguinha depois, tá? E aqui a nossa cabeça. Então, essa é a aula do enchimento. No projeto eu vou colocar para vocês a quantidade de enchimento aproximada que eu usei em cada uma das peças, tá? Já vai estar o peso e a quantidade. Na cabeça, tantas gramas, no braço, tantas gramas, e no corpo, aproximadamente tantas gramas, porque no corpo a gente tem umas 300 gramas de areia também, tá? A aula da montagem do corpo da nossa boneca. Eu vou começar aqui pela cabeça, é aquela montagem básica, né? Quem já é minha aluna, quem já assistiu às aulas do Bonequeira também, né? Já conhece. Eu vou introduzir aqui o pescoço na parte de trás da cabeça. Eu vou fechar um pouquinho essas laterais aqui, porque eu não quero ter o risco desse enchimento vazar. Então, eu venho aqui com a minha agulha, ó. Para esse processo, eu gosto de usar uma agulha um pouco maior. Tô usando linha de poliamida. E eu tô fazendo uma costura para preencher isso aqui, ó. Lembrando sempre que eu tenho que deixar o pescoço pelo menos uns 2 dedos aparente na parte da frente. Notem que eu atravesso a agulha, ó, pelo pescoço, tá? Também. Prendo na cabeça e no pescoço, ó. Agora, eu vou passar aqui na cabeça e vou sair no pescoço, ó. Bom, prontinho, ó. Vou fazer aqui a minha última passagem. Agora tá bem firme e eu vou arrematar aqui. Agora, nós vamos deixar o bracinho, porque o bracinho será colocado na hora que a gente for colocar o vestido na aula da montagem final, tá?